Amém. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo Consolador, que esquadrinha os nossos corações, que não há oculto para Ti, que nessa noite venha fazer a diferença, que a Tua palavra venha ecoar nos nossos corações, que a Tua presença, Senhor, venha ser manifesta de uma forma sobrenatural, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, tomar direção de toda a palavra, Pai. Tomar direção, Pai, de tudo que o Senhor falou ao meu coração. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Usa-me, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, é com muito temor e amor que eu vou trazer uma palavra nessa noite para a igreja. Quando o Senhor me deu essa palavra, não havia acontecido o que aconteceu em Boston ainda. Não havia acontecido o que aconteceu com aquela fábrica de produtos químicos, né? Não havia acontecido ainda. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Que está acontecendo tanta coisa e num momento de tanta esperança para nós? Porque é o momento do nosso documento e parece então que a água está sendo agitada e fala, meu Deus, o foco estava sendo os nossos sonhos. E de repente estão tentando fazer com que os nossos sonhos sejam desvirtuados para uma coisa que venha tomar lugar daquilo. Eu quero lhe dizer, meu amado, permaneça firme na posição que o Senhor lhe colocou. Porque Ele é fiel para cumprir. E no decorrer do que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas nessa noite, eu quero que você absorve tudo o que o Senhor vai falar. Às vezes você pode virar e falar assim, mas não tem nada a ver comigo. Mas louve a Deus se o Senhor falar com uma vida aqui presente. Para mim vai fazer a diferença. Porque o tema, o que eu tenho que pregar, todas as vezes que eu subo nesse púlpito, a minha perna treme. Me dá vontade de chorar. A minha boca meio que treme. Eu temo estar aqui. Mas ao mesmo tempo eu amo o que o Senhor me dá na palavra. E eu falo, eu tenho que ministrar. Porque o teu povo, Pai, precisa de ouvir a verdade. Precisa de ouvir a tua palavra. E nessa noite, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha a ser pregada com excelência e recebida em amor. Amém? Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Jeremias 2. Que você prestasse bastante atenção. É um texto um pouquinho longo que eu vou ler, que ele vai do 1 ao 19. Mas depois eu vou trazer para o dia de hoje o que aconteceu naquela época e o que acontece conosco no dia de hoje. Amém? Jeremias, ele era um profeta jovem. Ele foi corajoso. Ele pregava a palavra do Senhor de uma forma corajosa, compassiva, mas de uma forma também bem, como é que eu vou dizer? Ele exortava. Porque ele anunciava a verdade do Senhor. Ele anunciava o que o povo precisava ouvir para a salvação. E é o que eu quero que o meu Deus faça comigo. Me desperta a cada dia que eu tiver meio que descuidada com as coisas dele. Eu quero que ele realmente me desperte mais uma vez. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti na beneficência da tua mocidade e do amor dos teus deposórios. Eu vou ler ali porque está numa tradução que eu gosto mais então. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra que não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor.
Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todas as clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa, onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, segundo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Atravessam o mar até o litoral de Chipre e venham, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles sem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa? De leões que rugem e urram contra ele. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Menfins e de Tânfines raparam o seu crânio. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber a água do Nilo? E por que vai à Síria beber a água do Eufrates? O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Amados, é longo, mas é muito profundo o que foi falado aqui. Quando Jeremias estava falando, ele estava falando para o povo, quando o povo saiu do Egito, quando o povo foi liberto do Egito. E ele olhava para aquele povo que estava saindo do Egito e o Senhor falava à noiva que ia. Alguns murmuraram e tiveram as consequências das murmurações, mas o Senhor cuidava. O Senhor mandava o maná, o Senhor fazia nascer água da rocha, o Senhor saciava a sede. O Senhor cuidava de tudo. As roupas, elas cresciam e eles não se perdiam a roupa porque crescia conforme o tamanho deles. E eles andaram 40 anos pelo deserto até chegarem a Canaã, a terra prometida. Eu quero lembrar hoje dos americanos. Há muito tempo atrás, os puritanos chegaram em Plymouth, foram lá e entraram lá, consagraram essa terra ao Senhor, e aqui foi uma terra abençoada. Uma terra abençoada que é o primeiro mundo, uma terra que todo mundo almeja estar, porque a fartura está neste lugar. Com o decorrer do tempo, eles começaram a se misturar com outros costumes. E sabe o que é interessante, meu amado? Quanto tempo você já ouviu falar que os Estados Unidos era uma terra abençoada? Por muito tempo. Por muito tempo.
a essência da presença de Deus nesse lugar, ela foi saindo, não foi do dia para a noite. Foi no decorrer de muitos anos que foi saindo. E quando nós nos demos por conta, hoje já não se ensina sobre Jesus nas escolas. Hoje já não se pode falar de Jesus nos hospitais. Hoje você não pode evangelizar e falar que você é serva do Deus Altíssimo, porque você é perseguida. A pastora não é perseguido. Nós temos estratégia a anunciar o evangelho. Mas antigamente se pregava livremente, porque era o evangelho oficial. Era o que era oficial a falar neste lugar. Minha filha já esteve na escola falando do amor de Jesus na camiseta. Ela foi chamada à diretoria para tirar a camiseta e colocar uma outra camiseta da escola, porque ela não podia se desfilar com o nome de Jesus. É o país aonde foi fundado com a marca, onde eles oraram e consagraram essa terra ao Senhor. E essa terra foi a terra que manou leite e mel. E homens de Deus, mulheres de Deus se corromperam, fazendo com que a verdade não fosse propagada até o dia de hoje. Por quê? Porque o Deus Baal encheu os corações. E hoje nós estamos vivendo a consequência da invigilância, da apostasia, da indiferença de um povo andar por andar na presença de Deus. Aí eu vou trazer para a nossa realidade hoje, nós brasileiros. Viemos para uma terra que mana leite e mel. Muitos saíram do Brasil e já eram convertidos. E chegaram e falaram que eu vou fazer a diferença, Senhor, eu vou ser abençoado, mas eu também serei abençoador. Mas do mesmo jeito que no decorrer do tempo, muitos se desvirtuaram. Porque aquele povo começou a orar a Deus Baal. E sabe, às vezes eles não usavam o termo Baal, só que eles eram indiferentes à submissão a Deus. Eles eram inconsequentes no que eles faziam. Eles simplesmente imitavam os costumes daquelas terras. Pagaram um preço. De libertos passaram a ser escravos novamente. E nós? Muitos chegaram aqui na terra e tiveram o privilégio de conhecer ao Senhor. Aí nós conhecemos ao Senhor. Só que quando o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, Ele foi falando que nem lá no versículo 3 na minha Bíblia, fala assim: então Israel era santidade para o Senhor, eram as primícias da sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aqui se está falando de primícia. O primeiro que você recebe não é teu, você consagra ao Senhor e dá para o sacerdote. É Bíblia, é fato. Só que quem comesse, quem fizesse algo errado, seria condenado. A palavra do Senhor está falando aqui. Nós chegamos na América. Chegamos na América, a primícia é do Senhor. O meu primeiro dia na América, ele é do Senhor. Eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu sou grato ao Senhor porque Ele me trouxe até aqui. Só que a sedução dessa terra que mana leite e mel fez com que nós desvirtuássemos o caminho que o Senhor traçou para nós. Porque Ele é Deus amoroso, Ele é Pai, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Só que nós desvirtuamos. Aí o Senhor foi e começou a falar no meu coração de uma forma intensa. E de uma forma que, se eu vou pronunciar, vai parecer até meio que grosseira. Aí o Senhor perguntava: quantos que estão no meu meio, que vivem de um jeito como se eu não fosse voltar? Que estão dentro da igreja e vivem de um jeito como se eu não fosse voltar. Existem pessoas aqui dentro dessa igreja, ou em outras igrejas, ou em qualquer parte do mundo do Brasil, que são convertidos, sabe por quê?
por causa de um ministério. Se eu estiver naquele ministério, eu estou na igreja. Somente por causa daquele ministério. Mas o Espírito Santo de Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe a intenção verdadeira da adoração. Ele sabe todas as coisas. Existem pessoas que se convertem só por causa de um pastor que fala bonito. Mas se mudar de igreja, se mudar de pastoreio, se desvia. Isso é conversão? Existem pessoas que se convertem por causa de um namorado. E ficam às vezes 5, 6 anos, 10 anos numa igreja por causa de alguém. E se aquele relacionamento acaba, desvirtua, sai da presença do Senhor. Existem pessoas que vão para a presença do Senhor, entre aspas, por causa de um emprego. O meu patrão está lá, eu vou. E é uma caixa de falsidade que a gente olha e fala, é convertido. Aí, o Senhor está olhando e esquadrinhando o teu coração. Porque Ele olha para você, meu amado, e fala assim, filho meu, eu não quero que você seja somente uma caixa na minha presença. Eu quero que você seja verdadeiro. Eu quero que você seja adorador. Eu quero que você seja meu filho. Eu não quero que você seja somente espectador de todas as bênçãos que eu tenho para você. Eu quero que você venha desfrutar. Desfrutar de tudo, porque eu preparei uma terra que mana leite e mel. E eu quero que você come o melhor dessa terra. Eu não quero que você fique numa posição de ficar olhando. Aí, de repente, o vento sopra de um jeito que não te agrada. Você se revolta contra tudo e contra todos. Meu amado, se isso acontece com você, abre os seus olhos. Abre o seu coração. Para de colocar culpa em pessoas. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser eternamente. Independente das suas petições serem tardias a acontecer, as respostas tardias a você receber, Deus vai ser Deus. E Ele nunca vai mudar. Às vezes você está passando por algum tumulto, alguma turbulência na tua vida. Eu quero que você lembre, se você não tem adorado a ídolos. Pastor, a ídolos? Ídolos? Antigamente você não tinha condições de ter um carro. Hoje você tem um carro. E o tempo livre que você tem, você vai cuidar dele. Por quê? Porque é o único bem que eu tenho. Eu quero lhe dizer que o teu bem maior é o Senhor na tua vida, meu amado. Não deixa isso ser trocado na tua vida. Porque se o Senhor não for o primeiro, Ele não quer ser o segundo e nem o terceiro. Mas Ele quer abençoar o filho dele. O povo reclamou quando saiu do Egito. O povo, quando estava no meio do Egito, alguns levantaram Baals. Levantaram deuses. Será que nós levantamos? Às vezes eu fico perguntando, quantas vezes a gente já trocou algo do Senhor por vaidade própria? Quantas vezes você já mentiu? Você vai no encontro com Deus? Você vai no bootcamp? Ah, pastor, eu não vou. Meu amado, por que você não vai? Pastor, eu não vou no bootcamp porque eu estou sem dinheiro. O coração da gente, nós pastores, se estremece. Porque a gente dá um jeito. Se você não tem dinheiro, meu amado, a gente dá um jeito. Deus pega uma pessoa, abençoa o outro, e você vai e você é abençoado. Só que se você é um mentiroso, que você não tem o dinheiro hoje, mas na tua poupança você tem, digamos que $500, e o bootcamp seria $130, você está mentindo é para Deus. E Deus não vai te prosperar por essa mentira. E muitas mentiras nesse sentido já chegaram. Se o Senhor não guardar, o seu dinheiro vai sumir.
Você pode ficar enfermo, pode acontecer qualquer coisa. E aí você está idolatrando aquela poupança que não vai resolver nada na tua vida, mas é um ídolo que você está idolatrando. Ai, pastor, eu achava que era só imagens. As imagens, para nós, não fazem efeito. Mas quantos crentes idólatras tem no nosso meio? Quanta idolatria a gente tem? Idolatria por cabelo. Idolatria por sapato. Idolatria por musculação. Idolatria para falar que o meu negócio é o maior negócio. Às vezes falar até do que não tem. Mas quer colocar inveja, quer trazer dissensão no meio do povo de Deus. E quem é você? Sabe quem você é? Se fizer isso, é uma caixa vazia. Às vezes envolvida num pacote de presente que todo mundo quer ganhar, mas que Deus rejeita. O Senhor falou comigo de um jeito, porque, amados, tudo isso que eu estou falando para vocês, não pense vocês que não foi falado para mim. Foi falado muito para mim. E eu começo a esquadrinhar o meu coração e falar, Senhor, no que eu tenho que mudar? Porque eu não quero que o dia que o Senhor chamar, eu venha ficar. Eu quero estar junto com o Senhor naquele grande banquete. Eu não quero ficar. Esquadrinho o meu coração. E às vezes as pessoas viram e falam assim, a pastora Zali, ela só exorta, ela só... Meus amados, eu quero dizer que eu amo vocês. E eu não quero que nenhum de vocês se percam do nosso pastoreio. Eu quero poder reconhecer o rosto de cada um. Eu quero estar lá, mas eu quero que vocês estejam conosco. Estejam comigo. Pastores, no decorrer de tanto tempo, desde o começo da fundação dos Estados Unidos, se desvirtuaram. Porque se não tivessem se desvirtuado, não teria tanta dificuldade em falar o nome do Senhor. Porque, meu amado, nós nascemos somente para adorar a Deus. O Senhor queria alguém para conversar, o Senhor queria alguém para compartilhar tudo que Ele fez. E Ele me fez com as próprias mãos. Tudo Ele ordenou, que haja sol, que haja luz, e as trevas acabaram. E Ele nos fez para poder ter essa comunhão conosco. Aí Ele chega e quer falar conosco. Nós sempre estamos ocupados. Sempre estamos inventando uma desculpa. Sempre estamos melindrosos porque alguém fez isso ou porque alguém fez aquilo. Meu amado, às vezes você se converteu para uma religião. Às vezes você se converteu para uma igreja. Eu quero lhe chamar nessa noite, meu amado, para se converter a Jesus. Que não importa para onde o vento sopre, o seu alicerce vai ser Ele. Que não importa o que aconteça, Ele vai ser o seu refúgio. Que se todos te abandonarem, assim como Ele fala, se seu pai e sua mãe te abandonaram, eu por todavia não lhe abandonarei. Ele não vai te abandonar. Nós o abandonamos a todos os dias. Nós o abandonamos a todos os instantes, negligenciando. Quantas vezes se levanta e às vezes nem fala, Senhor, o Senhor me presenteou com esse dia. Eu estava na Flórida e eu ficava pensando assim, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor... É muito ruim. A gente tá na igreja, sente a presença de Deus, a gente vai viajar e de repente é como se a gente tomasse férias de Deus. A gente não pode fazer isso. E eu fiquei feliz que o Senhor permitiu que eu pudesse ser bênção na vida de alguém na viagem. Nós estávamos no restaurante, entra uma mulher e o Senhor me mostra um espírito de morte, muita tristeza no coração dela. Eu viro e falo para a pastora Rosi e para a Márcia, essa mulher está com um espírito de morte muito grande e muita angústia no coração dela. Eu senti vontade de orar, mas você fica naquela, eu vou, não vou, vou, não vou. A pastora Rosi falou, vai. Eu falei, eu vou. Ninguém me conhece aqui mesmo, eu vou. Cheguei lá no banheiro
as amigas dela começaram a chamar ela no banheiro, aí eu olhei e falei assim, tá tudo bem com ela? Aí eu via que ela estava chorando, eu falei, eu posso orar por ela? Aí as mulheres falaram, por favor, ore. Ela perdeu 2 filhos de amigas bem novos. Eles são evangélicos. E eu comecei a orar por aquela mulher. Comecei a orar e clamar para o Senhor, derramar o bálsamo sobre a vida dela, sobre os familiares dela que estavam lá. E comecei a orar e aquelas mulheres em comunhão concordando com a oração e clamava pelo bálsamo do Senhor. E o bálsamo do Senhor foi derramado sobre a vida daquela mulher. E eu olhei e eu falei assim, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso no meio de tanta gente que eu não conheço. A minha luz pôde brilhar um pouquinho, porque ela podia ter brilhado muito mais. Eu passei por muito mais lugares, mas eu não olhei para o lado. O pouquinho que eu olhei para o lado, as pessoas estavam precisando de mim. Só um pouquinho. Agora nós andamos somente egoístas, querendo que Deus olhe para nós. E nós queremos que Ele esteja pronto a todo instante para nós. E o que Ele nos confiou? Meu amado, o Senhor conta com você. Se no decorrer do tempo foi desvirtuada a palavra do Senhor aqui neste lugar, o Senhor lhe chamou como atalaia para falar a verdade, para não permitir que esse povo se perca. Seja luz, seja testemunho em vida. Nós temos que parar de murmurar, parar de reclamar e ser bênção onde quer que nós estejamos, quer seja num salão, quer seja no mercado. Meu amado, quando a gente vira e fala assim, eu posso orar por você? Parece que as pessoas querem nos agarrar e tirar algo, tirar a paz que nós temos. Meu amado, não é normal, tem pessoa que clama por essa paz e não consegue. Nós temos que anunciar essa paz que o diabo tirou, nós temos que anunciar. Mas, meu amado, nessa noite, o que o Senhor realmente tocou no meu coração em falar, examine você mesmo. Vê em que você se converteu. Você se converteu a Jesus? Você se converteu a você mesmo? Ou algumas situações que estão à tua volta que lhe convém estar aqui na igreja? Porque eu quero te dizer que a presbiteriana renovada não vai levar ninguém para o céu. Mas o Senhor Jesus prepara um banquete para a igreja dele que está aqui na face da terra. E quem for igreja do Deus Altíssimo, esse sim será salvo. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Senhor, Espírito Santo de Deus, que esquadrinha os nossos corações, que sabe de toda a intenção dos nossos corações, nessa noite, que possa vir a ser feita a diferença. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, nos convence do que nós possamos estar fazendo de errado, de sentimentos errados, de intenções erradas, de companhias erradas. Nos mostre, porque às vezes a gente começa a fazer e já passa a ser tudo tão normal, e não é normal. Nos ensina, Senhor, a saber o que é certo. Nos ensina a fazer o que te agrada, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Consolador, a qual o Senhor Jesus deixou aqui na terra para nos ajudar, porque não é fácil. Nos ajude a saber o que verdadeiramente é correto na Tua presença, Pai. Oh, Senhor, o coração do homem, os nossos sentimentos são tão enganosos, Pai. Nós nos enganamos, a gente ora e fala que o Senhor respondeu,
mas o nosso coração responde por si só. Nos ensina a ouvir tua voz. Nos ensina a estar conforme o Senhor queira, Pai, na tua presença. Nos ensina a ser filho, Pai. Nos ensina a ser servo. Espírito Santo de Deus, faça a nossa luz brilhar. Faça o sal salgar, saborear por onde quer que nós venhamos a passar. Espírito Santo de Deus, opera este milagre nessa noite. Opera este milagre nessa noite. Não é por falar bonito, não é por fazer tanta coisa, mas é porque eu sei que somente você pode, Espírito Santo. Completa a tua obra. Completa a tua obra nessa noite. Completa, tira todos os nossos ídolos que a gente pensa que não é, mas é. Senhor, em nome de Jesus, opera um milagre. Opera um milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abra tua boca, meu amado. Fala com o Senhor. Eu não sei o que passa na tua vida. Eu não sei o que passa no teu coração. Eu não sei quanto teu pensamento vagou, ou acreditou, ou aceitou, ou não. Mas fala com o Senhor agora. Deixa o Espírito Santo de Deus lhe direcionar na sua oração e abrir uma janela da tua alma e mostrar tudo conforme o Senhor vê. Não conforme você ou eu vemos, mas conforme o Senhor vê. E pergunta o que o Senhor acha de tudo isso. E se você sentir no teu coração de vir aqui na frente, ajoelhar e orar, você tem a liberdade, meu amado. Em nome de Jesus.